Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria aqui de deixar uma palavra abençoada para a igreja, para que essa palavra venha falar no teu coração, vai dizer a respeito de casamento, né? Que é uma obra de Deus, é uma dádiva da qual Deus nos deu e que hoje está sofrendo grandes catástrofes, tendo bastante divórcio, né? O número de divórcios aumentou bastante, justamente até em meio aos crentes, em meio aos cristãos, na qual não deveria acontecer, mas está acontecendo. Né? Então veremos o porquê disso está acontecendo. Diz em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntura que esteja como diante dele. Quando Deus cria o mundo, Ele cria os animais, Ele cria as plantas, cria as árvores e tudo aquilo na qual o mundo há. E ali Deus percebe que Adão, ele estava só. Ele percebe a necessidade de Adão de ter uma adjuntora, de ter uma companheira. E ali Deus vai e cria a Eva, cria ali uma mulher criada, foi tirada das costelas de Adão e ali dada para Adão para poder se cuidar, para que pudesse ali ser uma adjuntora, ser uma companheira para Adão. E a Bíblia nos diz que Deus ele concede a Adão esse privilégio de ter uma mulher, ter uma pessoa para estar junto com ele lado a lado. E repare que Deus, quando vai formar Eva, ele não retira Eva dos pés para não ser pisada, mas sim das costelas, que é para entender que não vivemos sem. É algo importante, é uma mulher importante. Aquela pessoa na qual Deus nos colocou na nossa vida é uma pessoa importante. E ali ele forma para ser uma só carne, porque assim está escrito no versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e serão uma só carne. Ou seja, já não viverão mais com o pai, com a mãe, com os irmãos, mas se tornarão uma só pessoa, somando, vindo um para somar o outro, um para ajudar o outro, um para ser o companheiro do outro, na alegria, na dor, na bonança, na tristeza, na fortuna, na pobreza, em todos os momentos de suas vidas são feitos um para o outro, para um apoiar o outro, para um estar do lado do outro em todos os momentos, em todas as circunstâncias de sua vida. E a Bíblia nos diz o quê? Ali em versículo 24 ainda, né? Ele vai dizer que a respeito, a gente tem o nosso companheiro que é para podermos cuidar, para podermos, né, estar lado a lado. E olha só, repare só como é que o negócio é tão complexo. Deus pega uma criança, forma aquela criança e ali aquela criança é alimentada, é cuidada, tem carinho, atenção, todo o abraço e atenção dos seus pais e suas famílias. Mas quando se torna uma pessoa maioral, quando se torna uma pessoa adulta, Deus vai e retira essa pessoa dos carinhos e do braço dos seus pais e dá a mim e a você, para que possamos cuidar, para que possamos estar conosco, nos alimentando, cuidando, sendo uma adjuntora, sendo uma companheira, né? Sendo uma pessoa na qual vem para somar, para que possamos ser uma só carne, ou seja, então a partir daquele momento que Deus nos forma, que Deus nos coloca junto, Deus nos dá o casamento, é para que possamos viver uma vida conjugal, uma vida na qual seja baseada um no outro, um para ajudar o outro, um para ser o companheiro do outro, um para ajudar nas doenças, na tristeza, qualquer momento de suas vidas, é para um ajudar o outro. E hoje o que vemos é diferente. Tanto o homem como a mulher quer ficar um para cada lado, uma pessoa não se preocupa com o outro, não liga, não há ligação para dizer: oi, bem, como é que você está? Como é que você foi? Como é que foi seu dia? Eu te amo. As pessoas já não falam mais, já não cuidam mais um do outro. E Deus, ele tem ali, né, algo triste, ele fica triste quando nós fazemos dessa forma, porque Deus ele formou o casamento para que possamos ser um casal feliz, não um casamento de derrota, de tristeza, de aflição. E ali Deus nos concedeu justamente o casamento para que fôssemos um casal com bonanças, com felicidade, com alegria, né? E então Deus, ele tem algo, ele coloca uma consequência muito grande para aquelas pessoas na qual não cuida dos seus familiares, do casamento, não cuida do seu, da qual Deus concedeu está do lado, né, do seu adjuntor. Olha só o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aquele que não cuida dos seus e os da sua família negou a fé e é pior que o infiel. Olha só, preste atenção no que eu estou te dizendo. A Bíblia nos diz aqui
que essa pessoa na qual, quando não cuida do seu cônjuge, não cuida do seu casamento, não cuida da sua família, não cuida dos seus pais, ela é pior do que o infiel e negou a fé. Olha só, eu te pergunto, essa pessoa que não cuida do seu casamento, sendo uma pessoa pior que o infiel, ela vai para o céu? Não, não vai. Né? A Bíblia diz que o infiel, ele não vai para o céu, não vai subir. Ou seja, então, quando você não cuida do seu casamento, quando você não cuida do seu cônjuge, você já está condenado a ir para o inferno. Você já está condenado a uma vida de derrota. E não só se baseia nisso daqui, né? Porque não é somente não ir para o céu. Não quer dizer que você vai ter uma vida de bonança aqui na terra também. Não quer dizer que você vai viver uma vida de felicidades aqui na terra e depois você vai para o inferno. Não. Não, negativo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 14, vai nos dizer do 1 ao 14, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, será abençoado na terra, será abençoado o seu mantimento, será abençoado a sua fazenda, será abençoada a sua casa, a sua família e tudo aquilo que ele tem. Ou seja, se você escutou essas palavras, ou seja, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, aquele que não cuida dos seus é pior do que e a sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Ou seja, se você negou a sua família, você já está condenado, porque assim diz a partir do versículo 15 em Deuteronômio capítulo 28, aquele que escuta minhas palavras e não a pratica, ele está condenado, ele é uma pessoa amaldiçoada, maldito será na terra, maldito será o teu celeiro, maldito será a tua casa, maldito será a tua família, maldito será a tua parentela. Ou seja, você já carrega uma maldição aqui na terra, você vai ser amaldiçoado aqui na terra e também quando você partir, quando você deixar de existir, quando você deixar de estar perante essa terra, quando você falecer ou Deus vier para arrebatar a tua igreja, você ainda além de viver uma vida de derrota aqui nesta terra, quando você maltrata o teu cônjuge, quando você não trata bem, quando você não cuida daquele que Deus te deu, você está condenado a viver uma vida de derrota aqui nessa terra. E além de tudo isso, quando você chegar a falecer, quando você chegar a deixar de existir neste mundo, quando você deixar ali de estar perante essa terra, perante essa matéria que é seu corpo, você também vai estar condenado a viver no inferno. Preste atenção, vale a pena? Você viver de birra, você viver uma pessoa que maltrata o teu cônjuge, não cuida, se nega a ter relações com o teu cônjuge, será que vale a pena? E vamos falar sobre relação, né? Olha o que a Bíblia diz aqui. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4, porque muitas vezes nós, quando estamos bravos, queremos deixar nosso marido, a nossa esposa a ver navios, queremos deixar sem praticar qualquer tipo de relação. Vamos ver o que diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem o poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Ou seja, você mulher, você não tem poder sobre o teu corpo, mas quem domina o teu corpo é o teu marido. Ou seja, na hora que ele quiser ter alguma coisa contigo, você tem que ter. Possa ser que você esteja morrendo de dor de cabeça, você esteja numa situação de menstruação, aí possa ser que você possa se privar. Mas, ao contrário dessas situações, você tem que estar participando, coabitando com teu esposo. E da mesma forma, o esposo coabitando com a tua esposa. Ou seja, ninguém pode se privar, porque quando um se priva, eu vou te dar algum exemplo. Você, mulher, você se priva do teu marido, fica com raiva dele e fica se privando ele por 15 dias. Eu vou te dar um exemplo. Olha só o pecado que você comete, porque quando você se priva, ele vai começar a ficar carente, ele vai começar a ficar sobre os desejos carnais, ou seja, aquele desejo que você deveria suprir, que você deveria estar coabitando com ele, ele vai estar sofrendo por esses desejos na carne, ou seja, ele vai estar no mundo, vai estar na rua, no seu trabalho, ali em todos os lugares na qual ele for, e vai estar sob o desejo da carne, carente. Ou seja, e o diabo, a Bíblia nos diz que o diabo, ele é como passarinheiro, ou seja, ele sabe de todos os nossos desejos carnais, ele sabe nossas vontades carnais, ele sabe, e ele vai apresentar justamente um prato maravilhoso para o teu esposo, um prato maravilhoso para a tua esposa, na qual você deixou carente. Ou seja, ele vai apresentar para o homem uma mulher linda, maravilhosa, carinhosa, gentil, tudo aquilo que você não está sendo.
E aí o que acontece? Ele vai desejar e vai estar cometendo um pecado. Ele vai estar cometendo um pecado. E culpa de quem? Culpa sua, porque você está privando ele de suas vontades carnais. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 7, capítulo 5, versículo 27 e 28. Diz assim: vocês ouvirão o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher com olhar de cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Ou seja, se você simplesmente olhar para uma pessoa com carência e desejar que essa pessoa fosse tua esposa, ou desejar que você estivesse na cama, desejar que ela estivesse te dando um carinho e atenção, você já cometeu adultério. Não é o simples ato de você adulterar tendo práticas de sexuais, práticas de beijos, de amassos, isso é carinhos e atenção. Não é isso. Eu tô te dizendo que simplesmente o fato de você olhar para uma mulher ou para um homem com um olhar de cobiça, com um olhar de desejo, você já cometeu pecado de adultério. Olha só que coisa grave, né? E a Bíblia diz o quê? Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então quer dizer, este pecado na qual o teu esposo, a tua esposa vai cometer de adultério por simples cobiça com o próximo, a culpa é minha e a culpa é sua, por simples fato de a gente deixar se privar do marido, se privar da mulher. Ou seja, olha só que situação. Olha só que situação. É por isso que Deus fala, né? Que aquele que não cuida dos seus e da sua família negou a fé e é pior do que o infiel, porque traz consequências trágicas quando nós somos negligentes no casamento, quando nós somos negligentes um para com o outro, porque a Bíblia nos diz que se tornará o homem uma só carne. Ou seja, quando ele se casa, um vive para o outro. Ou seja, quando você for fazer alguma coisa, for sair para algum canto, você tem que comunicar a tua esposa, você tem que comunicar o teu esposo, você tem que conversar, você tem que ter diálogo. E quando vocês estiver brigando, estiver com discussões, você tem que fazer como situações de adulto, não como criança, mas sentar e conversar para resolver a situação, para que o pecado não venha entrar no teu casamento. Aí você não entende o porquê o adultério chegou no teu casamento. Você não entende o porquê que o adultério chegou na tua vida. Você não entende o porquê o teu marido foi infiel contigo. Você não entende o porquê que a tua esposa te largou, te abandonou. Você não entende. Mas por quê? Porque você foi negligente. Ao invés de você dar carinho e atenção, você não. Você começou a fazer birras com briguinhas à toa e tentou achar que você sempre tem razão. O problema do casamento tem que ser dividido, tem que ser resolvido da melhor forma possível. Tem discussão? Tem. Não é perfeito? Claro que não. Não vai ser fácil lidar um com o outro, porque são duas pessoas de pensamentos totalmente diferentes. Ou seja, ninguém vai pensar igual. Um tem um gosto, o outro tem o outro, mas tem que sentar e conversar. Tem que sentar e resolver a situação. Tem que sentar e dialogar como adultos, não como crianças birrentas, porque Deus te fez como adulto. Você não é mais criança, você não está mais na casa do teu pai, nem na casa da tua mãe. A sua vida agora é tua esposa, e a tua vida, esposa, é teu esposo. Ou seja, um vive para o outro, para que possam ser uma família feliz. Então, tantas pessoas achando que ter um casamento na qual não tem diálogo, não tem afeto, não tem atenção, que um despreza o outro achando que vai para o céu. Não vai. Você vai viver uma vida de derrota, uma vida de fracasso, uma vida de maldição aqui nessa terra, e você vai estar amaldiçoando até a sua família. Olha só o perigo de tudo isso, porque a Bíblia nos diz em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 a seguir, que vai dizer: aquele que escuta as minhas palavras e não a pratica está amaldiçoado. Vai ser amaldiçoada a tua casa, as tuas ovelhas, o teu gado, a tua fazenda, a tua parentela, a tua família, tudo aquilo que você tem está amaldiçoado. Ou seja, estamos nós condenando aquelas pessoas que estão ao nosso redor a uma maldição. Por quê? Porque eu e você está sendo negligente. E quando acontece isso, quando nós somos negligentes e condenamos as pessoas a estar vivendo a vida de maldição, Deus vai nos cobrar. E você acha que você vai para o céu? Não vai. Pode esquecer, você não vai para o céu. Quando você não cuida do teu marido, quando você não cuida da tua esposa, quando você não cuida do teu pai, da tua mãe e dos teus filhos, você está condenado a viver uma vida de derrota nesta terra. E além disso, você ainda vai para o inferno, não vai para o céu. Pode esquecer, pode tirar seu cavalinho da chuva, porque você não vai para o céu se você viver uma vida negligenciando a tua família, negligenciando o teu casamento. Então cuide daquela pessoa que Deus te deu. Ou seja, quando você tiver um dinheirinho, pegue lá, compra um presentinho para tua esposa, compra um presentinho para o teu esposo, lembra dele como perfume, chama para sair.
O seu casamento se tornou rotina, tire ele da rotina. Você não pode pensar da seguinte forma: olha, meu casamento está abatido, meu casamento está uma catástrofe, então vou fazer o quê? Vou separar. Não, não é assim que funciona. Se o seu casamento está acabando o combustível para que ele possa florescer, para que ele possa pegar fogo, você reabastece. Pense comigo, se você tem um carro, Deus te deu um carro maravilhoso, um carro de 30 mil, supor, uma suposição, e ele acaba o combustível, você vai abandonar ele na rua e vai embora? Não, não vai. Você vai buscar combustível para ele, vai abastecer teu carro e ir para tua casa com ele. Então, o teu casamento é da mesma forma. Se o casamento está sofrendo algum tipo de danos, você tem que consertar. Você tem que estar disposto a resolver o problema, resolver a questão. Se está caindo na rotina, saia da rotina. Vá para algum lugar passear com a tua esposa, leve ela para um restaurante, leve ela para comer um lanche, nem que for um cachorro quente de R$10. Mas que você tem que estar cuidando daquela pessoa na qual Deus te deu. Ou você vai ser negligente e viver uma vida de derrota. E olha só o que a Bíblia diz, hein? Aquele que não cuida dos teus é pior do que o infiel e negou a fé. Olha só, que perigo, cara. Que perigo que estamos correndo de viver uma vida de derrota nessa terra e além de ir para o inferno ainda. Tantas pessoas se casando 5, 6 vezes. Será que Deus permite? A Bíblia nos diz que só pode haver separação em caso de adultério. Só em caso de adultério. Não adulterou, meu querido? Tente restabelecer teu casamento. Tenta resolver da mesma forma possível. Tenta abastecer o teu casamento para que possa viver uma vida feliz. Se o seu casamento está indo por água abaixo, o erro é meu, o erro é seu. Porque nós estamos sendo negligentes. E quando somos negligentes, estamos condenados a uma vida de derrota. Então, não negligencie o teu casamento, não negligencie a tua esposa, o teu esposo, mas cuide daquele que Deus te deu. Eu quero trazer a você esse alerta porque Deus colocou no meu coração, me revelou essa mensagem para que eu pudesse trazer à igreja, porque tantas pessoas estão indo para o inferno, vivendo uma vida de derrota nesta vida e além disso, e ainda indo para o inferno. Mesmo sendo presbíteros, evangelistas, missionários, pastores, estão indo para o inferno, porque simplesmente estão deixando a Deus dará o seu casamento, deixando a Deus dará a sua vida matrimonial. Então preste atenção e cuide daquele que Deus te deu. Ou você está condenado a viver uma vida de derrota e além de tudo isso e ainda ir para o inferno. Que Deus possa te abençoar grandemente a sua vida e que essa palavra venha fazer movimento no teu coração e trazer mudanças, que você possa meditar e colocar em prática e tomar uma posição diante do teu casamento. Não negligencie, mas cuide daquele que Deus te deu. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.